Olá pessoal, então vamos retornar aqui ao assunto de interesse desde do primeiro vídeo. Aqui nós estamos na parte 3 e agora vamos falar dos teoremas booleanos. Nós vimos até o assunto anterior, o tópico, né, ou o ponto anterior, como descrever um circuito a partir de uma expressão lógica, uma expressão algébrica ou uma expressão booleana. E também fizemos o contrário. A partir de um circuito, como obter essa mesma expressão, certo? Agora, é importante comentar que nem sempre essa expressão, esse circuito que a gente consegue obter essa expressão, ou o contrário, é aquela mais eficiente. E o que é que eu digo com eficiente? É aquela mais simplificada. Eu posso ter uma expressão com vários e vários termos que executa a mesma coisa que uma segunda expressão com bem menos termos. Quando eu trabalho com menos termos, consequentemente, eu vou ter um circuito mais enxuto, mais reduzido e, consequentemente, mais econômico, mais fácil de analisar. Então, são várias vantagens que eu consigo extrair dessa consequência que eu acabei de mencionar. E para eu poder conseguir exatamente simplificar essas expressões lógicas e, consequentemente, esses circuitos, eu vou ter que recorrer exatamente aos teoremas booleanos, os teoremas da álgebra de Boole, certo, pessoal? Então, vamos começar exatamente com aqueles teoremas que estão relacionados com uma única variável lógica, certo? Dentro da álgebra de Boole. Só a título de informação, certo? Esses teoremas de Boole, né, já são procedimentos já desenvolvidos desde o século anterior, o retrasado, desculpa, mais precisamente desde 1854, né, que foi exatamente um matemático, George Boole, que desenvolveu essa análise, né, que demorou, por sinal, bastante tempo para ser aplicada, mas no século XX, né, no século XX. Então, quando eu tenho uma única variável lógica, né, vamos analisar exatamente esse tipo de situação e depois passar para a situação em que eu tenho duas variáveis ou mais. Bem, então, vamos lá, os teoremas booleanos para teoremas com uma variável lógica. Nessa situação, eu posso dividir em duas partes e vocês vão observar que exatamente a coluna de figuras da esquerda vão ser aqueles teoremas relacionados com a função end. E a coluna da direita vão ser exatamente os teoremas relacionados com a função O. Então, vamos pegar aqui, e elas são meio que um dual, no sentido de que essa primeira linha aqui de funções são aquelas relacionadas com a variável de entrada interagindo com o número binário 0. O que acontece? Para cada uma das funções, eu vou ter uma resposta diferente. Mas vamos começar aqui com a porta AND, certo? Observa aí o primeiro teorema. X e 0 é igual a quanto? 0, claro. Por quê? Lembre-se que a resposta de saída de uma função AND, ela só pode ser 1 quando, obrigatoriamente, as duas entradas, a primeira e a segunda entrada, são iguais a 1, respectivamente, certo? Basta uma única entrada igual a 0 que eu vou
ter como consequência a saída igual a zero. Nessa situação aqui, observe que eu tenho uma das entradas sempre com valor igual a zero. Então, independente do valor de x, x pode ser 0 ou 1. Independente dele, a saída sempre será igual a zero. Então, isso aqui é um teorema bastante útil que irá facilitar bastante alguns procedimentos de simplificação de expressões. Assim como o teorema 5. Certo? O 5 é o que? X ou 0 tem como resposta x. E por que nós temos essa situação? Ora, lembre-se que na função O, para a saída ser igual a 1, basta ou a primeira entrada ou a segunda igual a 0, igual a 1, desculpa, para ter como resposta de saída 1. Observe que uma das entradas é sempre 0. Então, se x for igual a 0, ou seja, a saída vai ser o mesmo valor de x. Ou, se x for igual a 1, a saída também será 1, será o mesmo valor de x. Então, x ou 0 é igual a 0. Isso aqui também é bastante útil. Assim como todos os outros teoremas que vão ser apresentados mais adiante. Agora vamos trocar a entrada constante de 0 para 1. Ó, no segundo caso aqui nós temos x e 1. Nessa situação, qual o valor de saída? Não será mais 0, agora será x. Por quê? Porque agora, lembre-se, a função end, a saída é igual a 1 quando as duas entradas são obrigatoriamente iguais a 1. Se uma das entradas é fixa, no caso essa aqui é igual a 1, e x, por exemplo, for igual a 0, a saída será 0, ou seja, será igual ao valor de x. Assim como se x for igual a 1, a saída será 1, igual ao valor de 1, valor de entrada, que é 1. Logo, a saída depende exatamente do valor de x. A saída será o próprio valor de x. Então, x e 1 é igual a 1. Próximo teorema, o teorema 6. Também agora vamos substituir o 0 por 1. X ou 1 é igual a quanto? 1. Essa aqui também é simples de analisar. Por quê? Basta uma das entradas igual a 1 para a saída de uma função O ter como resposta 1. Ou seja, ou x igual a 1 ou a outra entrada, que é sempre 1 igual a 1, para nós temos saída igual a 1. Então, x ou 1 é igual sempre a 1, independente do x. Próxima função. Agora nós vamos tornar as duas entradas da operação AND a mesma variável, ou seja, nós vamos curto-circuitar as duas entradas através desse nó aqui. Logo, o valor de x será aquele tanto que chegará na primeira entrada quanto na segunda. Nessa situação, o que vai acontecer? Vamos observar aqui a expressão de entrada. X e x é igual a x. Por quê? Se x é igual a 0, a saída é 0. Lembre-se que na operação AND basta uma única das entradas ou ter um valor igual a 0, que a saída será 0. Então, nesse caso aqui, ó, as duas entradas serão iguais a 0, já que as duas são iguais. Então, se a entrada é igual a 0, 0 e 0 é igual a 0. Assim como se a entrada é igual a x, nós vamos ter aqui na porta AND os dois valores nesses dois pontos, 1 e 1. 1 e 1 é igual a 1. Logo, o valor de x é igual a 1, eu vou ter como saída também 1, que é igual a x. Logo, x é x igual a x. Ao invés de trabalhar com a operação AND, se eu fizer esse mesmo procedimento, só que utilizando a função O, ou seja, x ou x é igual a quanto? Já podemos observar aqui na expressão 7, que o valor vai ser o próprio x. Então, observe que na situação que eu tenho as entradas, tanto na porta AND quanto na porta curto-circuitadas, nós vamos ter como resposta o próprio valor de x. Né? Aqui é semelhante. Por quê?
Ó, observe, vamos exemplificar aqui x igual a zero. Eu vou ter nas duas entradas da porta O zero. Zero ou zero, saída será zero, ou seja, será o mesmo valor de x. Agora, se ao invés de zero, x for igual a 1, nós vamos ter aqui nas duas entradas da porta O 1 ou 1. Basta uma das duas entradas, nesse caso as duas são iguais a 1, para obter como resposta na porta O 1. Ou seja, a saída da porta O é o mesmo valor da entrada, que é x. Então, finalizando, x ou x é igual a x. Bem, agora vamos mudar um pouquinho. Vamos inserir em uma das entradas da porta AND uma porta NOT. Logo, o que é que eu vou ter nessa situação? Uma das entradas da porta AND será x e na outra entrada x barra, como a gente pode ver aqui. Nessa situação, qual vai ser a resposta de saída? Zero. Por quê? Porque em qualquer situação de x, eu sempre vou ter em uma das entradas um valor igual a zero. Por exemplo, se x for igual a 1, nessa entrada aqui eu vou ter 1 e na outra entrada eu vou ter 0. Então, 1 é 0, a saída será 0. Lembre-se, basta uma única das entradas da porta AND ser 0 para a saída, consequentemente, ser também 0. Logo, se eu tenho x igual a 0, eu vou ter 0 nessa entrada. Se eu tenho x igual a 1, eu vou ter 0 na entrada de baixo. Então, sempre que eu tiver x e x barra, a resposta será 0. Essa mesma situação, mas agora utilizando a porta O. Como é que se comporta o circuito? Vamos observar. Bem, nessa situação, eu sempre vou ter, assim como lá na porta AND, eu sempre vou ter uma das entradas igual a 0 e a outra entrada igual a 1. Nessa situação com a O, não muda. Eu sempre vou ter uma das entradas, o valor 0, e a outra igual a 1, ou vice-versa. Então, se eu tiver pelo menos uma das entradas igual a 1, a resposta de saída da O será, consequentemente, 1. Então, x ou x barra, nós vamos ter 1. Concluindo, essas 8 operações são, podemos assim dizer, as 8 operações mais triviais relacionadas com os postulados ou teoremas booleanos. São aqueles que envolvem apenas uma única variável lógica. Então, nós temos as 4 operações, ou os 4 teoremas básicos relacionados com a porta AND, e também eu tenho os 4 postulados básicos relacionados com a porta O. Certo, pessoal? Bem, então, ressalta-se que a variável x em que se aplica os teoremas de 1 até o 8, ela pode ser uma expressão que contenha mais de uma variável, certo? Por exemplo, x não necessariamente é uma variável. Ela pode ser um termo, uma expressão, assim como nesse exemplo aqui. No lugar de x e x barra, nós podemos ter o quê? O x ele é exatamente a b barra. Então, quando você vai analisar essa expressão aqui, essa expressão primeira é x e essa segunda, entre parênteses, é x barra. Observe aqui, esse aqui, a b barra, é o termo que está barrado. Logo, ele é equivalente a x barra. Logo, se eu estou nessa situação aqui, qual vai ser a resposta de saída para essa minha expressão? Vai ser equivalente ao teorema 4 que nós vimos no slide anterior, ou seja, 0, porque basta uma das entradas igual a 0 numa função AND para eu ter como resposta 0, certo? Então, isso é algo importante, pois sempre vai ocorrer
de forma, inclusive, muito corriqueira esse tipo de situação. Assim como qualquer uma daquelas 8 primeiras situações dos 8 teoremas apresentados previamente, são extremamente comuns em sistemas digitais e vão ser bastante úteis para realizar o processo de simplificação de expressões. Bem, então, concluindo aí no slide o que eu já comentei, x e x barra igual a zero. Então, essa mesma ideia ela pode ser aplicada no uso de qualquer um dos 8 teoremas apresentados previamente, certo, pessoal? Bem, então, agora eu vou dar uma parada, devido já ao tamanho do vídeo, e nós vamos continuar na próxima parte, certo, pessoal? Então, até mais.